Muito bem, e aí galera, estamos começando mais um encontro aqui do Empreendedores, essa comunidade que está pujante, crescendo todos os dias, novos integrantes e um movimento muito bacana que a gente criou por aqui, né, no nosso ecossistema. A gente tinha uma preocupação antes de criar o Empreendedores, que o administradores.com sempre foi muito focado em coisas importantíssimas para todo e qualquer empreendedor, para todo e qualquer gestor, que é a informação na área de negócios e também o conhecimento. São itens fundamentais para todo e qualquer empreendedor. Só que a gente sentia falta de promover networking. O networking é uma prática que para qualquer pessoa, para desenvolver sua carreira, para desenvolver seus negócios, é uma prática essencial. O networking ele encurta caminhos. Então, uma única conexão é capaz de mudar o jogo totalmente de qualquer negócio. E foi isso que a gente criou aqui no empreendedores.com.br. Se você está vendo a gente aqui pela primeira vez, eu já deixo o convite para você acessar este link, empreendedores.com.br, para pegar lá todas as informações, todos os detalhes, ver quem está dentro. É só gente bacana como a que a gente vai receber aqui hoje. O nosso tema desse encontro ele vai girar em torno de inteligência em vendas, né? Como é que os dados, as automações e os processos inteligentes estão mudando a forma de se relacionar com o cliente. E a pessoa que eu vou receber aqui hoje, o empreendedor, é totalmente fora da curva. Ele é o Pedro Maia, ele é fundador do Notificações Inteligentes, que é reconhecida como a maior plataforma de gestão de relacionamento com o cliente na América Latina. E olha só, nós somos parceiros do Notificações Inteligentes, nós utilizamos aqui em todo o nosso arsenal de comunicação aqui do administradores.com, do Empreendedores agora também, Notificações Inteligentes, e foi assim um divisor de águas aqui na forma como a gente se comunica, né, com todo mundo. Então, sem mais delongas, cara, Pedro Maia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro semanal do empreendedores.com.br. E Leandro, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite aí, prazer estar com todo mundo aqui. Então, Pedro, manda ver, conta um pouquinho pra gente aí da história, como é que surgiu Notificações, enfim, qual é a dor que vocês identificaram no mercado e que vocês resolvem, enfim, conta um pouquinho aí pra gente. Cara, Notificações, ele foi um projeto que ele aconteceu, sabe? No ano passado, eu estava trabalhando em outra ferramenta, eu estava desenvolvendo uma ferramenta para monitorar multas de trânsito em veículos, nada a ver com a operação nossa hoje, e a gente integrou no WhatsApp, essa é a plataforma, sabe? E no instante, um amigo meu, ele viu isso acontecendo e falou assim, cara, por que você não coloca isso no e-commerce, sabe? E daí, como projeto piloto, a gente começou, da necessidade dele, a gente começou trabalhando em cima disso, tá? E assim, foi crescendo, porque na época, no mercado, não existia solução parecida. Então, basicamente, a gente conectava no e-commerce dele, ou na Hotmart, por exemplo, onde que ele vende curso, né? E começava a enviar notificações para os clientes dele. Então, o nome Notificações Inteligentes vem disso. A gente enviava basicamente notificações de WhatsApp para poder lembrar de um boleto que foi aberto, um carrinho que foi abandonado, ou quando a pessoa comprou um curso ela não recebeu acesso, que gera muito reembolso para esse tipo de pessoas, de empresa. Então a gente estava resolvendo um problema que realmente existia no mercado, né? E a gente começou assim. E a nossa operação ela foi só crescendo em volta disso, né? Hoje o nome Notificações Inteligentes, inclusive, ele é muito limitado ao que a gente consegue fazer hoje com a nossa ferramenta. Pô, que bacana, Pedro. E bom, eu acredito, né, que a tecnologia é algo fundamental, mas compreender todo o processo comercial, toda essa dinâmica, isso é fundamental para que a estratégia funcione, né, para que a gente faça realmente um bom uso da tecnologia. Como é que vocês olham primeiro para essa questão, né, de todo o processo em si e como é que a tecnologia, enfim, pode ajudar a otimizar esses processos? Cara, eu acho que assim, eu acredito de verdade que embora, assim, eu não seja uma pessoa que seja fã da tecnologia, eu adoro o que eu faço nesse sentido, sabe? Assim, me dá vontade de trabalhar todo dia com tecnologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas a gente não pode a gente não pode amar a ferramenta, a gente tem que amar a solução, né? Então, assim, hoje o Notificações Inteligentes, ele é meio, ele não é o fim, né? Então a gente tá aqui para poder ajudar os times comerciais a poder vender mais com nossas ferramentas. Não pegar uma caixa preta e mandar pro cliente e falar assim, cara, usa desse jeito que assim funciona. Não, a gente quer escutar o nosso cliente, sabe? A gente entende que entender a jornada do cliente em cada etapa ela faz totalmente diferença no processo comercial dele. E não é só a tecnologia que vai resolver isso, né? Tem um tato humano também, tem toda essa questão em volta disso. Então por isso que a Notificações ele não é só, embora nós tenhamos um foco muito forte no e-commerce, a gente não quer abordar só e-commerce, sabe? Então todo mundo que tem esse problema, ou então essa necessidade de
de ter inteligência no processo de vendas, a gente consegue ajudar. Perfeito. E ô Pedro, bom, a gente já é um chavão aqui do mundo dos negócios, a gente falar que estamos vivendo na era dos dados. E os dados são o novo ouro, enfim, a gente já ouve isso em várias entrevistas, lê isso bastante também. Sim. Mas na prática, né, como é que os dados podem apoiar realmente uma estratégia? Tem muita gente que tem muitos dados e não sabe como utilizar, não sabe como extrair, não sabe como ler esses dados. De que forma, né, os dados podem ser utilizados na formulação da estratégia comercial e como é que vocês atuam também com relação a isso? Cara, assim, uma das poucas coisas que eu lembro da faculdade, sabe, quando eu fiz, é que o dado ele em si, ele não vale nada, sabe, porque existe um processo de maturação dele, né, a gente tem que transformar esse dado em informação, sabe. Então, assim, do que adianta você ter uma planilha com, sei lá, 1 milhão de vendas, né, ou 10 mil vendas, 1.000 vendas, tanto faz, se você não consegue analisar e pensar sobre elas, sabe. Então a tecnologia, ela potencializa isso, né, ela consegue pegar os dados e transformar em informação, sabe. Então, assim, hoje, aqui nas notificações, como a gente tem integrações mais de 100 plataformas, por exemplo, pensando naquela pergunta da jornada do cliente que eu acabei de responder, a gente consegue coletar o dado do cliente seu no momento que ele está olhando, na hora que ele está comprando, na hora que ele já comprou, sabe, quando o pedido foi entregue, então, assim, quando ele abandonou uma compra. E quando você consegue juntar esses dados e colocar num sistema só, né, e começar a olhar para eles de maneira assim, aí você tem informação, né? Então, assim, eu acredito muito, muito forte mesmo que o dado em si, ele é uma matéria bruta, você tem que lapidar ela e buscar entender como que você vai usar ele de maneira coerente, né? E hoje, assim, as notificações, ele ajuda muito nisso, porque a gente consegue conectar as plataformas, o dado em tempo real, né, ter o histórico de pedido, histórico de transações, etc. Então isso ajuda muito na abordagem, né? E, assim, e efetivamente, né, como é que isso funciona então? Vamos supor, uma coisa muito simples que é o cliente emitiu um boleto e não pagou, né? Então, beleza, tem informação que tem um boleto que não foi pago. E o que você vai fazer com isso, né? E a plataforma automaticamente ela já consegue enviar uma notificação um dia antes de vencer, no dia do vencimento, depois que venceu. Então isso é pegar a informação e transformar em alguma coisa útil, né? De fato, né? Então a gente acredita muito nisso, que a gente tem que transformar isso em uma ferramenta útil para o cliente, tá? E também, claro, agregar a vida dele no final do dia. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal, daqui a pouquinho eu vou chamar mais convidados para fazerem parte aqui do nosso encontro. Então essa é uma dinâmica dos nossos encontros semanais. Outros participantes aqui do Clube Black, do Empreendedores e também da nossa comunidade participam junto desse bate-papo e me ajudam aqui a extrair ainda mais do nosso convidado principal, que hoje é o Pedro Maia. Bom, Pedro, antes de chamar aqui o Rodrigo Tiso, eu queria saber quais são os erros mais comuns que você observa em empresas que tentam implementar uma automação de vendas e acabam não tendo bons resultados. Cara, eu acho que a coisa mais comum que acontece é a pessoa achar que ela vai chegar aqui, beleza, eu tô dando notificação inteligente, vou fazer uma campanha de WhatsApp com ele. Vai lá, faz um envio em massa e, tipo assim, e sem inteligência nenhuma, sabe? Então, fazer um disparo em massa não é de forma inteligente, é fazer um spam, sabe? Então isso não é saudável para a marca dele, para o ecossistema de WhatsApp também, etc. Então, assim, qual que é a dica que eu dou, assim, e o erro mais comum, sabe? É você não usar a inteligência, não estruturar, sabe? Não pegar seu funil de vendas, não pegar seu processo comercial e estudar passo a passo, sabe? Então, o que é relevante quando o cliente está olhando? O que é relevante quando o cliente desistiu de uma compra? O que é relevante quando ele está comprando, sabe? Então, pegar esse envio em massa que você quer fazer e desmembrar ele em pequenas etapas e acompanhar o cliente na jornada de compra dele, sabe? Isso vai transformar, assim, não precisa nem usar nas ferramentas, você pode fazer na mão se tiver menos vendas, né, no caso. A gente está aqui para poder potencializar esse processo que empresas já têm estruturado já, ou não tem também, a gente ajuda a construir também aqui do nosso lado. Tá? Mas o erro mais comum é esse, é a pessoa pegar e quer só fazer um disparo, um spam e ver que acha que vai funcionar alguma coisa, sabe? Não, vai ser uma frustração assim, enorme. E a gente tenta ajudar nesse sentido, sabe? De educar até nossos clientes sobre essa abordagem, sabe? Muito bem, perfeito, Pedro. Eu só tô dando uma olhada aqui em quem tá acompanhando aqui pela comunidade. Daqui a pouquinho eu chego por lá também. Eu vou aproveitar agora para trazer aqui o Rodrigo Tiso. O Rodrigo é CEO da Bora Transportes, né? Que é uma gigante no setor de transportes aqui no Brasil. Grande Rodrigo, cara, seja muito bem-vindo aí, Rodrigo.
E eu queria aproveitar aqui a presença do Rodrigo para a gente juntar aqui essas expertises junto com o Pedro. E, bom, assim, fazendo uma relação de um assunto aqui com o outro e puxando aqui a sardinha para o lado de transportes aqui, Rodrigo, para a área de transportes. Bom, o ciclo de venda ele costuma ser mais complexo, né, na tua área e envolve várias etapas operacionais. Como é que a inteligência comercial, Rodrigo, pode ajudar as empresas de logística, agora já puxando aí, né, a sardinha para o teu lado, a reduzirem perdas e também ampliarem o próprio ticket médio dos seus contratos? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Pedro, todos os convidados. Boa tarde, Rodrigo. Ela ajuda muito a entender o comportamento do cliente nas prospecções, acompanhar ali o time comercial, o funil, direcionar a equipe, não perder assim, oportunidades assim, dos leads que estão mais quentes, por exemplo, em prospecções. E, por exemplo, o segmento de transporte é uma venda muito complexa, que ela envolve, assim, como o Leandro comentou, a área operacional, nós temos que entender o comportamento do setor de compras, do setor comercial do cliente, do supermercadista. Então, esses dados, quanto mais dados você tem, conhece o teu cliente, conhece o cliente do teu cliente, isso ajuda muito para que a gente possa já oferecer o melhor serviço. O ticket médio também, assim, a gente consegue mapear as oportunidades para atingir, para poder vender com uma venda recorrente, né, para as indústrias. Agora presta serviço para grandes indústrias de alimentos. Então, entendendo esse comportamento, tendo dados, conhecendo melhor sobre elas, nós conseguimos enxergar oportunidades ali para oferecer para os nossos clientes. E isso aí vem utilizando, mas assim, a gente também está mapeando muitas oportunidades, né, Pedro? Muito bacana conhecer essas ferramentas aí tuas e de outros empreendedores aí dessa área, para que a gente possa cada dia mais evoluir. Que bacana, Rodrigo. E agora, cara, eu tô sendo conhecido já aqui como o Tinder humano. Eu já vou fazer uma conexão aqui. Vou fazer essa conexão entre vocês aqui, ao vivo, aqui no nosso encontro. E agora puxando aqui para o Pedro. Pedro, no caso do Rodrigo, né, que é uma transportadora, então assim, não é um negócio de varejo que você tem lá, sei lá, até o Rodrigo pode me passar aqui, pode nos passar, né, alguns dados de quantas cargas embarcam por dia, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas, enfim, não é um e-commerce, né, que você tem vários pedidos de pequenas quantidades, enfim. E aí eu queria saber, no caso do Rodrigo mesmo, né, quais são os grandes benefícios da gente utilizar uma ferramenta como notificações inteligentes? Cara, acho que pelo negócio do Rodrigo, na minha opinião, tá? Eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que é uma cauda longa, né, o contrato, né? Então, assim, você precisa muito de dados sobre como que tá cada lead no seu caso, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma negociação dele começa em janeiro. Às vezes ele vai fechar só em abril, sabe? Pelo fato de ter vários decisores, a empresa ser muito grande e tal. E assim, se você imaginar, né, nesse processo, você pode perder o colaborador que está fazendo a venda, ou então, do outro lado da ponta, do outro lado lá, o cara que vai comprar também ele pode sair da empresa, ele pode sair de férias, etc. Então, por ser uma venda de cauda longa, você necessita ter isso documentado, atualizado, sabe? E tá monitorando também como é que tá os contratos, né? Se ele estourou o SLA, se ele tá no prazo ou não, o que tá acontecendo ali que tá demorando muito a fechar, sabe? Isso assim, a inteligência com o CRM, isso potencializa muito o seu caso por causa da cauda longa, né? Que não é isso. É muito menos contrato, com volume muito maior, então assim, tem que ter pessoas mais qualificadas, etc. Então assim, é diferente um pouco o jogo nesse sentido, né? Mas também, ô Leandro, do nosso lado aqui, a gente vê muito caso que é, no caso, o cliente dele, né? Então, assim, o e-commerce contrata a transportadora do Rodrigo poder carregar as cargas dele, sabe? E é incrível como é que, por exemplo, tá? Eu conectando lá na empresa do Rodrigo e puxando dados de carga, podendo enviar notificações de onde está o pedido do cliente, sabe? Isso aumenta a qualidade da entrega, isso aumenta, por exemplo, garante que o cliente não vai pedir um reembolso, ele não vai ficar feliz com a marca, vai confiar na marca porque tá acompanhando a entrega, sabe? Então, assim, todas as pontas ganham nesse sentido, né? É uma coisa que todo mundo ganha quando a gente consegue entregar tecnologia nesse caso. Cara, sensacional. E aí, Rodrigo, deu match aí, cara? Não, faz todo sentido. Como ele comentou, a cauda é longa. Por exemplo, agora tem clientes há mais de 15 anos. Imagina que o mercado está ali, está sempre buscando ali uma oportunidade,
nós vamos renovando mediante SLA, como o Pedro comentou. Nós temos que preencher requisitos ali como SNA, o NPS. Muitas vezes a entrega está ok dentro de um prazo, mas assim, a comunicação não está, e ela é fundamental hoje na logística, tanto quanto a entrega. Acompanhar isso aí é fundamental. O NPS de satisfação também do cliente dentro de um CRM ali é muito interessante. E ele também serve para vendas assim recorrentes, Pedro, assim, por exemplo, aquele cliente que já é cliente Bora, tem alguma ferramenta para a gente acompanhar? Cara, hoje assim, né, uma das coisas que a gente pode fazer, porque igual eu falei no início, que a gente olha muito pro ciclo de vendas completo, né, então tem a pré-venda, o pós-venda, etc. E a gente vê muito o aumento de LTV dos clientes, né, nos nossos clientes consegue ter mais LTV, principalmente o e-commerce, por exemplo, que ele não tem uma compra recorrente, ele tem uma compra eventual, né, ele consegue resgatar clientes por causa de automações, né, no caso, quando eu falo automações, é tipo assim, simplesmente fazer um follow-up depois de um mês, sabe, perguntando como é que tá, entrega, etc, quer alguma coisa a mais, sabe. Então, assim, não precisa fazer spam, sabe? É gerar a informação relevante pro cliente na hora certa, sabe? Basicamente isso. Perfeito. Legal. Pedro, eu tenho uma pergunta aqui do Simão, que está participando aqui direto ali do Administradores Premium, e ele fala o seguinte, né? Nós somos clientes e o nosso time aqui trabalha com notificações inteligentes o dia inteiro há vários anos. E o sistema realmente transformou todo o nosso processo de recuperação de vendas. Aí o Simão pergunta, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Pedro em relação às perspectivas para o futuro, né? Como é que estão as movimentações da empresa em relação à adoção de inteligência artificial nos fluxos? Tá, isso é uma pergunta, assim, que hoje ela é bem polêmica, né? No sentido que, como que eu posso dizer? A gente tem implementado, sim, muita coisa de IA no notificações, tá? E são várias pontas, né? Porque hoje eu estou entregando um produto que vai auxiliar no manuseio do operador dentro da plataforma, né? No caso, o Rodrigo, só para te dar um contexto, vamos supor que o Leandro lá, eles têm uma pessoa que é focada em mexer nas automações, né? Seja no notificações ou outra plataforma nesse sentido. E aí vamos supor que ela tem que criar um chatbot, criar um workflow, alguma coisa assim. Workflow são fluxos de cadência de chamada de cliente, né? Disparo de WhatsApp. E às vezes fica muito complexo ter ideia, né? Criar essas coisas, sabe? Então a gente está trabalhando em ferramentas, por exemplo, para poder a pessoa gerar um fluxo, por exemplo, eu quero fazer uma cadência de 21 dias para chamar uma pessoa a cada 3 dias de um tópico de recuperação de vendas. E a gente pode gerar essa cadência automaticamente dentro da plataforma. Então isso facilita a entrega e a percepção do cliente nesse caso. Mas, o outro lado também é o seguinte, o Leandro ele quer aumentar a produtividade do time dele comercial. Como é que ele vai fazer isso? Então hoje a gente tem já um chatbot com IA generativa, né, que ele integra direto no WhatsApp, que ele não toma lugar de ninguém. Ele simplesmente funciona como escudo no time comercial dele, sabe? Então ele consegue, a nossa IA hoje integrada no WhatsApp, ela consegue qualificar o lead dele, trazer o lead dele para dentro, né? Ela consegue relacionar com o lead, ele consegue fazer perguntas de qualificação, sabe? Atualizar isso no CRM, e isso não vai tomar lugar de ninguém na empresa dele, vai potencializar as pessoas para os lugares onde ela tem que ter contato humano, sabe? Onde ela tem que fazer venda, fechar, escutar o cliente, né? Escutativa, IA não tem escutativa, IA faz o que você mandar. Então, assim, quem consegue fechar uma boa venda é um closer na frente lá, onde que a IA fala e filtra esse cara, sabe? Então, assim, eu acho que tem espaço para IA em todos os pontos, sabe? E isso, assim, vai ser muito benéfico para todo mundo no geral, sabe? A gente consegue abaixar custo, aumentar a eficiência, todas as empresas nesse sentido. Que bacana. Vocês veem que vira e mexe, a gente está tratando de qualquer assunto aqui nos nossos encontros, mas IA é sempre um assunto presente. E, cara, eu acho extremamente interessante, Pedro, porque, sábado, domingo, feriado, noite, madrugada, a gente não tem ninguém trabalhando. Ninguém. A galera tá descansando e um descanso, né? Merecido, né? Diga-se de passagem. Então, eu acho que nada mais inteligente do que adotar essas ferramentas justamente para você continuar operando, né, de forma inteligente. Então, eu acredito que a IA vai evoluir cada vez mais e vai nos proporcionar, né, esse tipo de melhoria no atendimento, no processo de vendas como um todo, né? Muito bem, eu quero chamar aqui o nosso segundo convidado. Vamos ali, deixa eu só dar uma sacada para ver se já chegou por aqui. Me mostra aqui o Francis aqui, ó. Puxa o Francis. O Francis tem um nome estrangeiro, gringo aqui, que é Francis Restel del Hoyo. Tá certo aqui no espanhol mesmo aqui, Francis? Deloio, olha aí, quase. E aí, Francis, seja bem-vindo, cara. O Francis é consultor, é mentor também.
E aí que eu acho interessante também a tua presença aqui, Francis, que você acompanha empresas que são de diversos portes, diversos setores. E aí eu queria que você contasse aqui pra gente, né, quais são os principais gargalos que essas empresas enfrentam quando elas tentam modernizar os seus processos de vendas aí. Boa tarde, Leandro. E bem-vindo, Francis. Demais. Valeu. Componentes da mesa, o pessoal que está acompanhando a gente também. Sei que tem uma turma assídua aí. Eu sempre fui um assíduo acompanhante e sou do podcast e etc. do Administradores. Quando saiu Empreendedores, não tinha como eu não entrar. Olha só. Não tinha como não? Oportunidade dessa, pô, como não? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando, né? Conversar com o pessoal da tecnologia, aí junta com logística ali, transportes. Então, creio que dá para a gente fazer um bate-bola bem bacana. Nos últimos 20 anos, Leandro, que eu tenho atuado aí com consultoria empresarial, e nos últimos 5, 6 com mentoria executiva, a gente observa realmente alguns gaps, né, esses gargalos que a gente fala. E aí até eles já tocaram, né, tanto o Pedro quanto o Rodrigo já tocaram no assunto, para falar sobre um pouco. Um dos gaps que a gente vê, um dos gargalos, é a questão da gestão dos dados. Gestão dos dados. Cara, o que mais a gente vê assim nas empresas é que eles até coletam muitos dados, mas eles não conseguem trabalhar esses dados, transformá-los em informações que vão servir de base para tomada de decisão. Porque no fim do dia o que conta é a tomada de decisão. Então fica aquele montoeira de dados, um tanto, ai que lindo, maravilhoso, o que você faz com isso? Então esse é um gargalo, é um gap bem tenso que eu percebo. Um outro que não deixa de ser, apesar do avanço da tecnologia, que é a resistência à mudança, principalmente se a gente for falar aqui da área comercial, né? Eu sou filho de vendedor. Pô, meu pai é vendedor, representante comercial. Olha, o meu também foi. Então eu sei como é que é essa escola aí. Exatamente, existe toda uma resistência à mudança, não, porque a IA vai substituir a gente, eles vão começar a vender no nosso lugar, e aí vem com aquela coisa, eles começam a boicotar, e aí a gente sabe que atrás de toda planilha tem um ser humano, né? Atrás de todo sistema tem alguém para alimentar esse sistema, inserir dados ali. Aí os caras começam a boicotar, Leandro, Pedro, Rodrigo, o pessoal começam a boicotar, coloca dado errado, a hora que você puxa um relatório lá na frente, uai, mas esse relatório não tá correto, não está condizente, mas o problema não está no sistema, não está na tecnologia, está em quem alimentou essa tecnologia. E aí essa resistência à mudança muitas vezes leva a uma barreira absurda, né, que a gente vê. E a outra coisa é em relação à capacitação, né? Isso também a gente vê que os empresários têm uma certa resistência. Tem que entender, por exemplo, que eu com essa barba branca aqui, eu sou imigrante digital, eu não sou nativo digital. Mas eu tô achando então, essa barba pretinha aí, viu, Francis? Não tá branca, não. Eu sou especialista em barba branca, cabelo branco. E até ia tirar uma brincadeira. Até tirou. Viu? Foi mal aqui, Francis, só porque você me lembrou de uma tragédia que aconteceu esse final de semana. Eu fui inventar na casa da minha mãe de passar Grecin no cabelo. Meu é totalmente grisalho. E aí ela passou, a minha mãe toda empolgada que eu ia ficar mais novo e tal. Aí disse, não, vamos passar na barba também. Minha barba totalmente branca, né? Cara, foi uma desgraça. Por isso que eu tô com o cabelo assim, meio curtinho aqui e tal. eu ia brincar, disse, pô, era pra gente ter entrado em contato com a Grecin e pedido um patrocínio pro nosso episódio de hoje aí. Mas foi mal, Francis, era só uma parte aqui. Mas pensa, a gente que é imigrante, cara, digital. Então, assim, pensa uma galera aí, força de vendas. O cara é um leão vendedor, um fantástico comercial. Só que o cara é imigrante digital, aí ele tem todo um tanto de limitação. E eu vejo muito, porque eu trabalho muito com o empresário, né? Com o dono da empresa, o CEO, o cara que manda aprender e manda soltar, né? Aí o cara quer segurar na hora de investir em treinamento e capacitação. Ele subentende que o vendedor tem que saber mexer e acabou. Não existe, cara. E aí, às vezes, nós temos esse problema. Então, esses 3 gargalos, assim, bem tensos. A gestão dos dados, fazer eles virarem informação para gerar tomada de decisão inteligente. A questão aí dessa capacitação, né? E a resistência à mudança. Que o pessoal da área comercial, eles são bem custosos, né? Eu sou paulista, mas estou morando em Goiás tem 10 anos. Aqui eles falam que eles são custosos. Muito bom. Então, penso que esses três gargalos aí seriam
bem importantes. Que bacana. Bom, agora vamos fazer a conexão aqui com o Pedro. O Pedro é um cara que eu acho que consegue circular pelo presente, pelo passado e pelo futuro aqui, porque ele tem umas armas medievais ali atrás dele aqui, então... Bonita aí a coleção aí, gostei. Ô Pedro, me diz uma coisa, então assim, pegando aqui carona no que o Francis falou, né, como é que a gente então... isso vocês devem passar também na implantação do sistema de vocês, então vocês já devem saber que tem muita gente com essa resistência à mudança, em adotar novas tecnologias, adotar novos processos. Muitas vezes a pessoa tem uma tecnologia e aí, enfim, a direção da empresa encontra uma tecnologia superior, como notificações inteligentes aí, né? E vamos mudar a antiga. E aí os caras já estão acostumados com aquele processo, e vem essa resistência aqui que o Francis falou. Então, como é que a gente pode, enfim, conviver com abordagens, com tecnologias mais avançadas, né, com o avanço, com a mudança e com tudo mais, e ao mesmo tempo com abordagens mais consultivas e humanas nesse processo comercial? Bem como o Francis falou mesmo, que às vezes não é a ferramenta, né? Às vezes relações humanas são difíceis, né? Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, né, conversar, treinar, cara, às vezes a situação do cara é difícil, né, imagina um pai de família lá, com 3 filhos, o cara sempre foi um rockstar em vendas, aí chega uma IA e toma no lugar do cara. Então, assim, é uma coisa, assim, que é bem delicada na hora de conversar, falar e pensar e explicar, né. Então, assim, hoje, por exemplo, aqui na empresa, as nossas pré-qualificações, por exemplo, são todas feitas com IA já, sabe, mas ninguém saiu do time, a gente simplesmente colocou as pessoas onde elas podem trabalhar melhor, né. Cara, é muito chato você pegar e ficar fazendo follow-up na mão, sabe? Ficar pegando e lembrando lembrete, sabe? Não é isso que a gente quer que as pessoas façam. É para deixar o trabalho muito mais interessante, né? No caso mesmo, por exemplo, todas as nossas SDRs, né, que são as de entrada de qualificação, elas foram pro time de closer, né? Então, assim, eles estão indo pro time de closer também, né? Então, assim, elas começam a lidar com humanos de verdade, né? O lead foi qualificado, ele bate no nosso CP, beleza, agora ele vai pra reunião comercial. Então é aí que acontece mesmo o show, né? É ali que a pessoa... E ela não substitui o contato humano, sabe? Não substitui a negociação, sabe? Ela pode ajudar a gente a tomar decisão, dar informação, etc. Mas hoje, nesse momento, a gente precisa das pessoas para poder trabalhar com a gente, sabe? E no final do dia, é tudo isso também, né? O que adianta colocar máquina em tudo se a gente não tem relações humanas também, né? Então, acho que é muito além disso. A gente não tem que ficar preocupado muito com isso, sabe? A IA, ela vem, a automação, ela vem para poder ajudar a coletar dado de lead, aquecer lead, criar a jornada mais fluida, mais inteligente, etc. Então, quando o consultor chegar lá, tá tudo pronto para ele, entendeu? Então, esse cara que tá com medo, ele deveria abraçar e falar assim, cara, então quer dizer que em vez de ficar fazendo 10 e-mails, eu vou fazer 30 por dia? 30 por dia, entendeu? Então, assim, isso é foda, pra você poder falar com uma pessoa que ela vai produzir mais e ganhar mais dinheiro, entendeu? Muito bom. Pedro, você falou uma coisa que eu achei interessante. O Rodrigo Tio está falando aqui. Ser humano aceita a mudança se entender a recompensa. Cara, isso aqui é fortíssimo. Né? Muitas vezes os caras não entendem qual que é o ganho, né? E o que ele vai ganhar a mais com isso, adotando uma nova tecnologia, incorporando, fazendo um esforço, né, para sair daquela zona de conforto. E isso aí é muito forte, realmente. Assim, às vezes, quando ele não entende isso, ele não se move. Mas quando ele entende a recompensa, ele tende a adotar mais rápido, né, mais fácil. Eu ia te perguntar, Pedro, desses processos, né? Então você falou, bom, a inteligência, tal, a tecnologia pode dar conta desses processos de follow-up e tal, e liberar o humano disso. Só que do outro lado, e aí eu sempre gosto de fazer esse papel aqui, que eu chamo de advogado do diabo, a gente recebe tantas comunicações diariamente que muitas vezes a gente já desenvolveu, né, um faro, um radar para essas que a gente sabe que são automatizadas. Então, assim, também é importante, né? Lógico, isso não é questão de ferramenta, mas é a questão de como a gente utiliza essa ferramenta, como é que a gente pode utilizar a ferramenta, automatizar tudo, mas ao mesmo tempo não parecer uma máquina no contato com os clientes. Cara, assim, eu posso falar o que a gente tem feito, né? Então, no caso, assim, hoje a nossa empresa, por exemplo, não faz campanha de WhatsApp nenhuma. A gente não faz spam de massa. Sabe? Por que a gente não faz isso? Porque a gente entende que a gente tem que fazer pequenas inserções na jornada do cliente, chamando ele, né? Então, se eu quero levar um conteúdo para ele sem incomodar ele, o que eu vou fazer? Depois que eu recebi esse vídeo, eu vou nutrir ele, certo? A nutrição, ela vem de acordo com a fase e estágio que ele tá, sabe? Então, eu vou pontualmente mandar informações para ele que ele acha relevante. E se ele tiver interesse, por exemplo, vai ter uma pessoa, assim, uma IA, né? A gente dá nome para os IAs aqui dentro da empresa. Então vai ter uma IA lá dentro que vai responder ele imediatamente o assunto que ele tá no contexto dele, entendeu? Então meio que isso torna a conversa fluida e interessante para ele, que eu acho que o objetivo no final do dia a gente quer isso.
E caso ele esteja pronto para fazer uma aquisição, ou tirar uma dúvida, ou te ter um suporte, aí sim, caso a IA não conseguir resolver, vai para um atendimento humano, né? Então, assim, eu acho que não tem ônus nesse sentido, sabe? E, assim, a sociedade vai caminhar para esse lado, entendeu? A gente não tem escolha sobre isso. Isso vai acontecer. A questão é, a gente vai fazer de um jeito responsável, do melhor jeito, ou a gente vai deixar quando acontecer do nada, sabe? E eu não falo nem de legislação, sabe? Eu falo da gente como ser humano mesmo, sabe? O que a gente pode fazer para poder tornar esse processo mais tranquilo, deixar as pessoas mais tranquilas, sabe? Mas ter essa inclusão das pessoas também nesse processo, sabe? Então eu penso muito nisso também. Ainda mais que na nossa ferramenta a gente entrega isso na conta, né? Claro, claro, com certeza. Muito bem, e agora vamos chamar aqui o nosso último convidado do nosso encontro de hoje, que é o Gabriel Fiuza, que já está aqui no backstage, vai entrar agora. Um segundinho para o Gabriel chegar aqui no palco. E aí, Gabriel, cara, o Gabriel, Opa. Ele é CEO aqui da Capacity RH, é Capacity mesmo a pronúncia? Como é que a gente fala aqui, Gabriel? Capacity, olha o meu inglês aqui, macarrônico. Coisa feia, né? Então, a Capacity RH. Gabriel, quando a gente fala de inteligência em vendas, a gente pensa em ferramentas, né? Como eu estava falando agora, nesse segundo. Mas qual que é o papel, então, do time comercial e como é que o RH pode ajudar a desenvolver essas competências se aliando a esse novo modelo? Então, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Pedro, Rodrigo, Francis e a todos que estão acompanhando aqui. Gabriel. É muito bom esse tema, ele é muito extenso, né? Muito atual. Qual é o papel do time comercial nisso, né? Que nós, como RH, a gente consegue identificar, né, na contratação desses profissionais. Nós temos aqui 3 tipos de negócios diferentes, né? Então, eu tenho certeza que um executivo comercial que vai atender a Bora, ele tem um perfil diferente do executivo comercial que vai atender ao Pedro, né? Então, são perfis diferentes. E essa questão da tecnologia, a gente fez uma série de postagens, inclusive, recentemente, falando sobre IA e sobre a parte humana, né, do negócio voltado para a parte da RH. Então, a interação humana, ela nunca vai deixar de existir, né? A avaliação comportamental, a avaliação do aspecto humano da conversa que você tenha com o candidato, né? Então são perfis diferentes. O que o Pedro até falou lá no início. Você tem um vendedor que tem um tempo de vida mais longo ali para uma venda. É diferente o perfil dele de resiliência, de paciência durante a negociação, do que um vendedor que tem um ticket menor, um perfil de cliente menor, mais prático, em que ele fecha uma venda ali em menos tempo, né? Então, a gente avalia muito bem esse tipo de perfil, né? No ano passado, a área comercial foi segundo colocado no ranking das nossas contratações. Então, ano passado, a gente contratou desde executivo comercial para a área de tecnologia até um vendedor para equinos, né? Então, vendedor que vai vender vacina e vitamina para cavalos competidores. Então, são perfis completamente diferentes, né? E na nossa atuação, a gente tem que ter esse contato humano para poder fazer esse filtro em uma contratação assertiva. Pô, sensacional. E aí, vou mais uma vez tentar fazer um match aqui. Pedro, no caso do Gabriel, vamos lá, notificações inteligentes, né? Então, eles entrevistam aqui uma série de pessoas, tem que fazer essas contratações para as empresas. Você acha que seria interessante também um processo em que a gente... por exemplo, uma coisa que é muito comum, que as pessoas reclamam muito, é que as pessoas vão para entrevistas de emprego e nunca recebem, né, um feedback ali da empresa, se foi contratado, se não foi, por que não foi e tal. De repente, uma ferramenta como notificações inteligentes nesse processo também ajudaria, né, a manter essa comunicação, que é uma coisa bastante educada, inclusive, né? Por consideração àquela pessoa que se interessou por uma determinada vaga, né, receber ali um feedback daquela empresa. Mas, bom, estou dando só uma ideia aqui de como que a gente pode utilizar uma ferramenta como notificações nesse caso, né? Cara, eu acho que pro negócio do Gabriel, né? Como é um contato humano ali, o Gabriel, ele é RH, sabe? Então ele vem de contato humano, ele vem de seleção, ele vem de treinamento, né? Inclusive, provavelmente, né? Então, assim,
contato humano ele é muito importante para a pessoa poder ou se desenvolver, né, ou ter um feedback coerente com o que aconteceu com o processo dela, etc. E assim, sinceramente eu vejo que muitas empresas, no geral, elas negligenciam isso, né, de dar pelo menos uma negativa, falar assim, cara, você não foi selecionado, tá aqui, sabe? Não precisa falar por quê, mas você não foi selecionado, para poder seguir a vereda em frente, sabe? Então eu acho que a nossa ferramenta tem caso de uso para isso sim, até porque o Gabriel, por exemplo, ele pode ter uma prospecção de candidatos, né, para poder entrar nas vagas que ele tem para oferecer, por exemplo, né? Então a IA, por exemplo, nesse sentido, ela pode tentar fazer a primeira nutrição, para depois vir a pessoa e negociar com a pessoa, etc. Mas acho que, de fato, além da nossa ferramenta, é um contato mais humano, né? Tipo assim, para poder falar mesmo, né, com a pessoa, né? Então, não sei, tipo assim, dar um feedback, ser mais coerente, etc. A IA pode me ajudar muito nisso também. Sensacional. Certeza. Bom, foi mal, Gabriel, desculpa. Pode falar. É que agora, como a gente tá com 5 pessoas em tela, às vezes acontece isso. Mas fala aí, Gabriel. Não, com certeza. Eu sou super a favor, né? Apesar de ter muito... Nós, como RH, nós temos que ter essa interação humana. E o que você abordou, Leandro, é tema também até de falas no nosso processo comercial e até de postagens de marketing e conscientização, que é um cuidado que a gente tem com a nossa marca e a marca do cliente. Então, o candidato, ele merece sim, e hoje é tema de muita reclamação de candidatos não receberem nenhum feedback, mesmo que seja automatizado ali, né? E essas ferramentas, elas ajudam muito. Eu estou falando aqui, eu sou super a favor das ferramentas de automação, como a do Pedro, por exemplo. É muito interessante você saber quem de nós que não compramos online, a gente quer saber onde o produto está, por exemplo, cada etapa do processo, né? Então, realmente ajuda muito, sem perder a mão da parte humana na comunicação, né? Perfeito. Não, eu ia comentar que tem até meme, né? Esse negócio de processo seletivo, que bota aquela... Lembra aquela velhinha lá do Titanic, que faz 84 anos Sim. E tal? Então eu já vi assim, faz 84 anos que eu me candidatei e nunca recebi uma resposta e tal. Né? Tem, a gente fez uma série de postagens sobre isso. Legal. Muito bem. O Francis falou alguma coisa aqui que só aparece para mim muito rápido aqui na tela, Francis, e o Rodrigo também. Então eu vou puxar aqui o comentário do Rodrigo e depois o do Francis, tá? Fala aí, Rodrigo. É muito bacana. Como a IA ela pode até ajudar na humanização, que o feito é melhor do que o perfeito. Então é óbvio que o candidato esperava um retorno de um ser humano, mas assim, é muito melhor do que ele ser ignorado. Então assim, o IA, se você já trabalha ele ali, ele dá aquela resposta gentil, ajuda bastante, principalmente os jovens, né? A todos, né? E principalmente os jovens que ainda estão construindo aquela questão da autoestima, essa validação para eles, assim, isso ajuda bastante. Muito bom. E Francis também falou bastante aqui, eu só vi aqui que tinha alguma coisa interessante, mas não consegui pegar. Fala aí, Francis. Vai no sentido do que o Rodrigo falou agora. Eu penso que a automatização inteligente dá para coexistir tranquilamente com uma questão mais humanizada. Porque você utiliza a questão de um ser complementar ao outro, então você libera os vendedores para escutativa, questões mais estratégicas e tudo mais, você consegue uma personalização maior, e aí a gente está olhando para a experiência do cliente, então quanto mais personalização, melhor, e a gente tem feedback em tempo real, porque no fim do dia o que interessa é a experiência do cliente. Então se você tem ferramentas que já te dão, vamos pôr assim entre aspas, munição, para que você possa estrategicamente atender, né, essa experiência que o cliente precisa, cara, é fantástico, é incrível. Tem que superar essa barreira, né? Supera que é melhor, supera. Bora lá. Muito bom. Bom, eu queria trazer mais uma pergunta aqui da comunidade, que é do Simão, e ele pergunta o seguinte, né? O Pedro é um cara claramente muito jovem. Olha aí, Pedro. O Simão te achou jovem, também tô achando aqui. E bom, e seu background, né, sua formação base é na área de tecnologia. Gostaria que ele falasse um pouco sobre como é que ele trabalhou e segue trabalhando sua formação para preencher os gaps relacionados especificamente à área de negócios, porque ele demonstra ter uma visão muito precisa e técnica da gestão. Como é que o desenvolvedor virou empresário? Cara, acho que essa pergunta, assim, que é a mais difícil como desenvolvedor, né? Porque, cara, eu amo o produto, eu amo a tecnologia, eu gosto de sentar e programar, sabe? Mas muitas das vezes a gente é impedido de fazer isso. A gente não pode fazer isso mais.
Porque se eu pegar para programar alguma feature do sistema, eu vou travar meu time, vou encher o saco de todo mundo, eu não sei mais como é que o código tá, sabe? Então, assim, aquela bagunça. Então, assim, acho que essas horas que a gente é promovido a empresário, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ver o que é o negócio, né? Entender o negócio. Eu demorei muito a criar essa cabeça também, porque eu era totalmente focado na solução, sabe? Eu quero fazer o melhor código perfeito possível. Mas na ponta o cliente não liga para isso. Ele liga da solução, ele liga do resultado, sabe? Então, assim, é uma armadilha que eu vejo muito desenvolvedores caindo também, que querem empreender, que a galera, ela foca muito no, qual tecnologia eu vou usar, qual banco de dados que eu vou usar, tá? Cara, não interessa. O cliente, ele quer que o sistema que funcione bem rápido e não caia. Ponto. Sabe? É isso. Entendeu? E de aliado também é um custo excessivo, né, também. Então, assim, é uma pergunta muito difícil, mas Pedro, eu tive que bater muita cabeça, sabe? Aprender, tomar não, sabe? Sei lá, perder faturamento, e ir nesse caminho, sabe? Ir tomando cabeçada. E aí você começa a ser promovido a empresário. Chega uma hora que você é promovido a empresário de verdade. Você sai de um cara que é empreendedor e vira empresário, sabe? Eu tenho que lidar com negócios, processo, documento, advogado, contador, sabe? E você vai criando uma cabeça maior, né? Eu acho que eu tive a felicidade de desenvolver essa maturidade, sabe? Mas é algo que, assim, que muito desenvolvedor jovem se perde muito, sabe? Ele quer resultado rápido, etc. E não existe isso. Mas enfim, eu joguei um tanto de ideia aqui, mas a jornada é difícil, sabe? Você tem que acreditar no que você entrega, não na solução, de fato. Não Com pode. certeza, né? E assim, a palavra que você usou, né, para ilustrar o que é, né, esse caminho, né, é justamente jornada, né? E empreender é uma jornada, né? Não é um destino. Você vai empreendendo todo santo dia e, enfim, né, acredito que é uma boa definição para o empreendedorismo, é isso, né? É uma jornada e não um destino. Galera, eu queria falar um pouquinho agora, né, e também me dirigir aqui à nossa audiência sobre o Empreendedores. Aqui vocês são membros, né, do nosso grupo. Nosso grupo ele tem pouco tempo de idade. Nós começamos em finalzinho de novembro do ano passado e nós temos feito grandes conexões, o relacionamento tem cada vez se intensificado mais aqui na nossa comunidade. Eu queria que vocês fizessem aqui um depoimento. Pô, o Rodrigo viu, na casa da Cris Arcângeli aí semana passada, né, Rodrigo? Então, enfim, tem muita coisa acontecendo e eu queria que vocês comentassem um pouquinho, até para o público que está nos assistindo, nos ouvindo aqui no nosso... Isso aqui vai virar um podcast, né? Então muita gente vai encontrar esse conteúdo depois. Queria que vocês comentassem aí como é que tem sido essa experiência. Começando com o Rodrigo, que começou falando, né? Fala aí, Rodrigo. Vamos lá. Cara, é incrível, né? Primeira oportunidade de te conhecer, e a equipe aí do Empreendedores, a gente já acompanhava o Administradores, acompanhava teu trabalho, e criam conexões. Comentei com o Leandro, não só, tinha o costume de, no setor de transportes, falar com outros empreendedores, ou do setor supermercadista, dentro do teu negócio em si. E o Empreendedores, nós conseguimos conversar com profissionais de diversos segmentos, onde a gente consegue trabalhar muito forte essa adaptação à tecnologia, esse acesso à tecnologia. Por exemplo, conhecer o Gabriel, as soluções, conhecer o Francis, né, toda a experiência do Francis com consultoria, mentoria, o sistema do Pedro, ter essas oportunidades de conhecer esses profissionais que inspiram, como a Cris Arcângeli. É incrível a experiência, a energia também. O profissional, o empresário, se sente muitas vezes assim, solitário dentro do teu negócio, e essa oportunidade de conversarmos com outros empreendedores é incrível, e o networking, né? Cara, genial, que bacana, cara. E vocês aí, turma, o que tem a falar aí da experiência? Cara, claro, Pedro, manda ver. Uhum. Ó, eu, assim como o Rodrigo falou, acredito que empreender é uma jornada solitária, sabe? A gente não tem pares para conversar. No caso, tipo assim, empresários mesmo, com pessoas da mesma área, mesmo setor, sabe? Porque, cara, eu gosto de jogar tênis, né? Pra jogar tênis eu vou no clube, lá tem todo mundo que joga tênis. E pra empresário, sabe? Não existe esse mecanismo, né? Então acho que é fundamental a gente poder ter acesso a esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de pessoas. E eu também já pelo acesso ao grupo, as pessoas já tô fazendo alguns negócios já. O André também da Digital Manager Guru, a gente tá conversando, sabe? Então, assim, é muito bom, sabe? A gente poder ter um lugar onde a gente consegue falar com pares, sabe? De problemas, de soluções. Às vezes uma coisa que eu acho que é super complexa, jogo num grupo lá, pergunto a alguém e tal, cara, na hora volta uma resposta simples,
sabe? Muito bom, tá? E eu gosto muito dessa cultura, né? Essa cultura do apoio, tá todo mundo ali disposto a compartilhar experiências, enfim, como o Pedro falou, às vezes você pensa que algo é muito complexo, joga no grupo, alguém já passou por aquilo, já dá ali o caminho das pedras, né? Pra gente pular, enfim, então tem sido muito positivo também nesse sentido. E aí, Gabriel, e você, cara? Então, eu acho espetacular, complementando até o que o Rodrigo falou, a gente não pode ficar em uma bolha, né, do nosso segmento. A gente tem que expandir esse olhar. Eu consigo adaptar melhorias de ferramentas, de processos, de outros segmentos no meu negócio. Então, a gente não pode ficar achando que, não, só vou naquele grupo, só consigo naquele grupo, né, no meu grupo. Não, a gente tem que abrir realmente, ampliar esse horizonte e ter outros contatos. Sensacional. E Francis, o que tem achado aí, Francis? Cara, eu sou suspeito para falar, eu sempre fui fanzaço do Administradores. Quando veio Empreendedores, eu falei, cara, não pode ficar fora, é incrível, é comunidade, é colaboração, é partilha. Eu trabalhando com mentoria, eu sei bem como é que é, o empreendedor, o empresário é muito solitário e muitas vezes eu sou contratado, na verdade, para bater papo, trocar ideia e o cara desabafar. E de negócio mesmo, a gente às vezes fala bem pouquinho, mas ele precisa falar para alguém o problema que ele está passando, que ele não consegue, e uma rede assim de networking, pô, é igual o Pedro falou, cara, você coloca ali no grupo, às vezes é um insight de um setor que não tem nada a ver com o seu, e você fala, cara, por que eu nunca pensei nesse negócio? Então, assim, é fantástico, a iniciativa sua foi incrível, e eu penso que tem tudo pra gente crescer cada vez mais. Olha aí, que bacana. Galera, isso aqui não foi combinado, né? Vocês podem ver, são depoimentos aqui dos participantes do empreendedores.com.br sobre essa comunidade fantástica que a gente está criando, né? A gente criou, mas está criando todo dia. A gente, enfim, cresce um pouquinho aqui com a presença, né, de empreendedores fantásticos de vários setores, como vocês podem ver. E todos contribuindo com esse espírito, né, de contribuir uns com os outros. Muito bem. Galera, a gente está chegando aqui nos nossos últimos 10 minutinhos aqui do nosso bate-papo e eu queria que vocês deixassem aqui uma última recomendação. Se fosse uma única recomendação aqui para as empresas, que recomendação vocês fariam no sentido de se adotar inteligência em vendas ainda este ano? Porque tem muitas empresas que ficam postergando, né, essa decisão e... para adotar ainda esse ano, fazer 2025, né, um ano com mais venda, com mais resultado, um ano mais forte em todos os sentidos. Muito bem, eu vou fazer, então eu vou fazer que nem um professor, então eu vou chamar aqui, né? Muito bem. Eu vou deixar o Pedro, como o Pedro aqui é o nosso convidado aqui o speaker principal do nosso bate-papo de hoje, vocês também serão aqui. Eu vou deixar o Pedro por último, tá, galera? Então, vou começar aqui com o Rodrigo, fazer a mesma ordem aqui que a gente fez aqui na pergunta anterior. E, por último, o Pedro. Fala aí, Rodrigo. Maravilha. Não deixar para depois, porque todos têm metas, né, na área comercial. Então, você já começa no primeiro dia útil ali, tendo que trabalhar já a estratégia, e a tecnologia te ajuda muito a atingir o resultado, e não só atingir, mas atingir de forma constante, que é importante para a empresa. Então, a gente sabe, é aquele lema não deixar para depois, e faz muito sentido, né? Sensacional. E eu vou até puxar uma frase que o Stanley Bitar, que também faz parte da nossa comunidade, que tem a ver com o que você falou, Rodrigo, né? Se as coisas estão difíceis, não diminua a meta, se esforce mais. E o esforço, né, quando a gente aplica inteligência ao esforço, aí o resultado ainda é muito melhor. E bacana. Francis, o que você tem a dizer aí sobre esse tópico? O que eu tenho a dizer é que se você não tem nada de inteligência em vendas na sua empresa, corre agora. Não deixe para amanhã. Você precisa ter isso como ferramenta atrelada ao fator humano, porque no fim do dia o que interessa é a experiência do cliente. E a automação, a tecnologia serão ferramentas fundamentais para que você consiga, através desse incrível cenário tecnológico, alavancar vendas e conseguir a experiência do cliente, que é o nosso objetivo sempre. Sensacional, sensacional. E Gabriel, o que você recomenda aí para essa turma? 3 tópicos. Marketing, treinamento e desenvolvimento das pessoas e ferramentas de inteligência. O marketing é um pilar que ele fortalece a marca. Então, o tempo de venda ele melhora
se o cliente já conhece de alguma forma a sua marca ou se você tem algo a apresentar da sua marca, né? As inteligências, né, os sistemas informatizados hoje, eles permitem que o vendedor tenha acesso à informação muito mais rápido. E o terceiro principal, inclusive, é o desenvolvimento humano. Então, como o Pedro falou, o Rodrigo também, o Francis, se não tiver humano, a inteligência artificial sozinha não trabalha. Os sistemas informatizados, eles não conseguem entregar. Então, desenvolva os seus vendedores, as suas equipes, né, para que consigam atingir mais resultados. Muito bem, pô, importantíssimo esse recado. E Pedro, aí chegando aqui, Pedro, o que você tem a dizer aí para a turma aí com relação aos seus processos de vendas aí em 2025? Eu acho que é o que todo mundo vem falando mesmo, sabe? Acho que todo mundo tem que começar simples, sabe? Entender a estratégia, pensar na estratégia. Muita gente quer implementar IA e fala assim, pô, bicho 7 cabeças, complexo, etc. Não, vai devagar, sabe? Experimenta. Todo mundo já falou aí de meta, estruturar, etc. Então eu quero puxar para esse lado, sabe? Vai lá no ChatGPT, pede um modelo de script, cola essas conversas, pede para ela julgar a conversa, o que pode melhorar, sabe? Vai ser simples, vai devagar. Aos poucos você vai vendo o resultado, vendo que funciona bem, aí você vai deixando mais complexa a coisa. Vai escalando a operação, vai jogando no seu CRM, etc, sabe? Então, por mim, é assim, pensar sempre no cliente, na experiência do cliente, como o Francis fala, sabe? Pensar na jornada do cliente e começar simples, sabe? Bem devagar. E aos poucos vai criando um gosto pela coisa e vai vendo que funciona bem. Muito bem, galera, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso encontro. Eu queria agradecer a todos vocês aqui pela presença, por compartilharem aqui tantos insights, tantas experiências aqui com o nosso público. Esse bate-papo a gente fez aqui ao vivo, várias pessoas assistiram, mas ele vai ficar disponível no formato de episódio do nosso podcast Empreendedores, debaixo do guarda-chuva do Café com ADM. Então, por que a gente fez isso? Porque a gente é inteligente, né, galera? Café com ADM já tem 9 anos de idade, já tem centenas de milhares de seguidores, está entre os 40 maiores podcasts de áudio da América Latina, então, é porrada. Então, a gente aproveitou toda essa audiência que a gente já conquistou para o Empreendedores aqui crescer mais rápido, né? Então, tá aqui debaixo do guarda-chuva do Café com ADM, você encontra um episódio semanal do Empreendedores. Então, já segue Café com ADM, já curte esse conteúdo e já coloca nos comentários o que você achou do nosso Encontro do Empreendedores de hoje. Beleza? Turma, muito obrigado mesmo aqui pelo nosso encontro aqui. Foi fantástico, gostei demais e recheado aqui de insights aí para todos os empresários e empreendedores do Brasil. E galera, na semana que vem a gente volta com mais um encontro aqui da nossa comunidade empreendedores.com.br. Não deixe de visitar o site para saber o que rola por lá, como é que você pode fazer parte. Tem todas as informações lá nesse site empreendedores.com.br. E o que mais? Eu tenho que aprender aqui, eu vou desenvolver um chavão. O Café com ADM foi assim, do nada veio aquela coisa. Café com ADM é a sua dose de cafeína nos negócios. O Empreendedores tem que ter algum slogan aqui que eu ainda vamos criar aqui com os nossos universitários aqui. Então, Empreendedores, o networking que te leva às melhores salas. Boa? Até a semana que vem, galera. Valeu, um abração.